Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em sua paz. Sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, na Paraíba. 20 horas, né, pessoal? Vamos começar. Vamos fazer a nossa prece, né? E formarmos o nosso ambiente, né? Iluminado, protegido, para que a gente possa estudar num clima de tranquilidade. Vamos então convidar a todos, né, para elevarmos o pensamento, mentalizando Jesus, mentalizando uma linda paisagem, o Mestre, nos amparando com o seu amor, com seus ensinos, com a sua luz, com a sua paz, nos curando o corpo e também a alma, principalmente, através dos conceitos elevados, através dos estímulos ao bem, para que nos transformemos em médicos de nós mesmos, para que possamos nos recriar a cada dia, utilizando os recursos divinos que existem em nós para nos fazermos melhores, passo a passo. Pedimos, Senhor Jesus, que a tua luz e que a presença dos bons espíritos estejam com os nossos irmãos encarnados, em seus lares, nas casas espíritas, em todos os grupos de estudo, todos os ambientes onde os amigos se reúnem para estudar, para assistir ao estudo, para analisarem, refletirem e aprenderem. Pedimos também pelos irmãos desencarnados, por todos aqueles que estão conjuntamente conosco, que estão aproveitando este momento também para colherem os melhores benefícios da oração, do estudo, da fraternidade, para que se recomponham, para que se reestruturem, para que se reanimem diante da vida espiritual em que agora residem. Pedimos, Senhor, por todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo esse material gravado posteriormente, que a tua luz os envolva e os proteja também. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos, né? Que Jesus abençoe cada um de vocês. Vamos lá, né? Vamos dar sequência ao nosso estudo. Nós estamos realizando o estudo nas sextas-feiras, né? O estudo do livro Missionários da Luz, tá? 21ª noite de estudo. É um livro do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, tá? Então vamos lá. Vamos começar, vamos dar continuidade para o capítulo 5, né? Influenciação. Lembrando que nesse capítulo a gente está vendo os irmãos que participam de uma casa espírita, de um grupo mediúnico, na verdade um grupo de desenvolvimento mediúnico, né? Em que eles estão almejando serem trabalhadores da mediunidade, né? E aí eles estão saindo da casa espírita, o ambiente de fora surpreendeu o André Luiz, né? Por ser muito diferente do ambiente ali dentro do centro, um ambiente muito pesado, o ambiente de fora, e ambiente de dentro do centro, um ambiente leve, radiante, né? Harmonioso, que eles sentiam muita diferença. E também nas imediações externas ali à casa espírita, o instrutor Alexandre mostrou para André Luiz vários grupos de espíritos malfazejos, né? Então haviam vários grupos ali nas imediações, espíritos malfazejos que não poderiam estar naquela noite dentro ali do centro, participando da reunião. Alguns poderiam estar em outros dias, dias de reunião pública, por exemplo, conforme ele explicou, né? Mas não num dia de desenvolvimento mediúnico, onde o acesso é mais limitado, né? Então, essa ausência dos obsessores, né, que não foram permitidos adentrarem ali o ambiente da reunião, onde eles estavam concentrados, permitiu os espíritos amigos trabalharem pela desobsessão, trabalharem pela
libertação da vampirização, né? Porque os elementos do grupo que estavam ali concentrados, a gente viu vários deles que estavam sendo influenciados por aqueles mesmos espíritos que estavam lá fora, guardando eles saírem, em processo de vampirização, de influenciação, de obsessão, né? André Luiz ficou espantado quando viu os agrupamentos ali, espíritos da pior espécie. E aí o Alexandre falou, ó, são esses daí os companheiros usuais dos nossos irmãos que estão indo para casa. O André se espantou, né? Aí vamos ver daqui a sequência, tá? Vamos partir desse momento aqui. Aí uma coisa que também estava acontecendo, né? Só para a gente relembrar, que os encarnados na saída lá, eles estavam todos falando assim, frases de exaltação do Espiritismo, né? De Jesus, da oportunidade do trabalho, da importância da mediunidade, da importância da ajuda espiritual que eles estavam recebendo, que eles tinham que trabalhar muito, que tinham. Então estavam todos assim empolgados, né? Aí o Alexandre, diante da, do espanto ali do André Luiz, porque ele ficou também admirado, né? Por ver tantas expressões de admiração, de exaltação do espiritismo, né? Da casa espírita e tudo mais. Aí o Alexandre falou assim, André, o problema não é de empolgação. Faz 9 anos que eu participo aqui desse grupo, que eu ajudo aqui, e mensalmente eu vejo se repetirem as mesmas, eu vejo se repetirem as mesmas frases, a mesma empolgação. Só que não sai disso, né? O Alexandre falou que não tem saído das palavras por enquanto. Faz 9 anos que eu vejo se repetir aqui as frases, né, de empolgação aí, né? O trabalho é lento, o trabalho de mudança dos nossos irmãos encarnados é lento, tá? Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido o número de companheiros permanece fiel à própria consciência, né? Estão vendo, né? É o primeiro embate com as necessidades reais do trabalho. Quando o trabalho começa a se mostrar um pouco mais promissor, né? Reduzido o número de companheiros, permanece fiel à própria consciência. Fiel àquela empolgação toda, aquela vontade de trabalhar, de ser trabalhador do Cristo, divulgador do Espiritismo e tudo mais. Logo se desfaz essa empolgação ao contato com as primeiras dificuldades, né? Nas horas calmas, grandes louvores. Nos momentos difíceis, disfarçadas deserções, a pretexto de incompreensão alheia, né? Quer dizer, nas horas calmas é tudo alegria, satisfação, empolgação, admiração, mas quando a coisa aperta, aí já começa a sair um para cá, outro para lá, já começa a faltar, hoje não vai dar, hoje não vai dar. E dia após dia as pessoas vão desertando quando os trabalhos estão mais precisando da ajuda dos encarnados, porque os desencarnados sempre estão lá, né? Sejam os espíritos amigos, sejam os sofredores, sempre estão lá, né? Para serem ajudados, né? Mas nós encarnados somos o ponto fraco aí somos o elo fraco da questão aí, né? Sou forçado a dizer que, na maioria dos casos, os nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo, em se tratando das necessidades materiais. O Alexandre falando, né? Que, na maioria dos casos, os irmãos são prestativos e caridosos com relação às necessidades materiais, né? Mas quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmos, porque se esqueceram de aplicar da luz evangélica à vida prática, né? A Leila, aqui no nosso grupo, se todos que já vieram assistir continuassem, já seríamos mais de 100. É assim mesmo, né? Tem uma rotatividade, é uma rotatividade até alta, né? É,
E é normal, né? Tem uma rotatividade, as pessoas que vêm, as pessoas que vão, né? Mas as oportunidades, elas sempre são renovadas, né? As esperanças de trabalhadores que vão chegando, que permaneçam, que se estruturem, que melhorem e que venham a ajudar, né? Geralmente, quando as pessoas começam a ficar bem, elas saem fora, né? Quando começa a ter condição de ajudar, às vezes a pessoa sai fora, né? Como a gente já conversou outro dia. Mas a gente entende, a gente respeita, né? E às vezes a pessoa volta mais para frente, né? Com um pouco mais de compreensão, né? E resolve trabalhar de uma forma diferente. É o momento de cada um e não tem como ser diferente, né? Certo? Então aqui está dizendo, né? Quase sempre a gente é bom, né? Nós encarnados somos bons quando somos, né? Caridosos, né? Quando a gente consegue ainda ajudar materialmente alguém, né? Mas muitas vezes somos menos bons para conosco mesmo. Por que, Alexandre? Como assim somos menos bons para conosco mesmo? Porque quando a gente não aplica a luz evangélica na nossa vida prática, na mudança de hábitos, na mudança de propósitos, no fortalecimento da vontade, de vivermos uma vida cada dia melhor, mais fortalecida, né, espiritualmente, a gente acaba sendo menos bom. Quando a gente não faz isso, a gente acaba sendo menos bom conosco mesmo. E às vezes até a gente dá conselhos, olha, faz assim, faz assado, faz o evangelho, faz água fluida, faz, né? Toma o passe, tal, seja constante, mas às vezes a gente começa a falhar, a gente começa a esquecer da oração, esquecer da leitura, esquecer, e eu falo muitas vezes trabalhadores mesmo, todos nós, né? Começamos a esquecer daquilo que faria um imenso bem para nós, aquilo que seria a garantia da manutenção do equilíbrio psicofísico, né? É lógico que nós podemos ter dificuldades físicas ainda e também emocionais, mas uma melhoria considerável, né? Uma condição de equilíbrio muito maior, né? Se lembrássemos. Tá ok, pessoal? Som, imagem, tá tudo ok? Certo, né? Tá tudo ok, né? Acredito que sim, que no meu celular tá tudo ok. Eu tô me vendo aqui, eu tô ouvindo aqui. Tá ok, né? Certo. Só para confirmar. Então tem que avisar pro pessoal aí que acho que tem gente que não tá vendo ou não tá ouvindo, não sei. Avisar que tá tudo ok, né? Tá? Então, nós precisamos aplicar em nós mesmos, né? Porque senão a gente só dá conselho para os outros e não aplica. Às vezes o outro usa o conselho e fica super bem. E nós que demos o conselho, ficamos para trás, ficamos fragilizados, né? Então a gente tem que usar também, né, pessoal? Tá? Prometem excessivamente com as palavras, todavia operam pouco no campo dos sentimentos, né? Prometem excessivamente com as palavras, todavia operam pouco no campo dos sentimentos, né? Quer dizer, a necessidade que a gente tem de aprofundar esses conhecimentos, transformando em sentimentos novos, em atitudes novas, né? Queremos mudar, queremos de fato, né? É muito importante. Com exceções, irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera, após reafirmarem os mais sadios propósitos de renovação. E comumente, voltando cada semana ao núcleo de preces, estão nas mesmas condições, requisitando conforto e auxílio exterior. Né? Vocês estão vendo? Então, com exceções, obviamente, né? Mas muitos trabalhadores irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera. Né?
após reafirmarem os mais sadios propósitos de renovação. O que, que é irritam-se, né? Com os primeiros contatos com a luta mais áspera? Gente, queremos ser trabalhadores do centro, queremos ser trabalhadores da mediunidade, queremos ser trabalhadores junto à espiritualidade, né? Diante dos homens, das pessoas. Mas o que que é isso? Isso é entrar em contato com a necessidade. Então, são pessoas, muitas vezes, que chegam de uma forma com muita dificuldade, muitas vezes que não seguem exatamente o que você fala para seguir, ou que não fazem exatamente o que é necessário, vão exigir mais paciência dos trabalhadores, vão exigir mais compreensão, né? Esse é o trabalho, é o contato com as pessoas necessitadas. Não só que chegam à casa espírita, mas com quem a gente encontra no dia a dia, fazendo a ponte entre a necessidade e o conhecimento espírita, não é? Então, quando a gente começa a se irritar por contrariedades, né? Às vezes porque conversou com alguém e a pessoa, né, falou alguma coisa que irritou, alguma coisa que contrariou, né? O trabalhador, né? Quer dizer, aí nós precisamos, é hora de exercitar aquilo que nós temos estudado no Evangelho. É hora de exercitar na caridade, de exercitar paciência, compreensão, né? Do mesmo jeito que os amigos espirituais e os encarnados também exercitam para conosco, né? Assim como as pessoas são caridosas, pacientes, tolerantes para conosco, também a necessidade de sermos para com os outros, né? Então, após reafirmar os mais sadios propósitos de renovação e comumente voltando cada semana ao núcleo de preces, estão nas mesmas condições, requisitando conforto e auxílio exterior, né? Que a gente recebe as orientações, os passes, os estímulos, né? Durante as reuniões, mas aí durante a semana, quando a gente vai ter a oportunidade de aplicar o que foi aprendido, aí a gente entra nessas irritações, desânimos, maledicências e um monte de coisa, né? E a gente volta no próximo dia tão necessitado quanto no dia anterior, né? Que não é o melhor, né? O objetivo que os espíritos querem é que a cada dia a gente volte para o centro melhor, não é? Que a cada dia a gente volte para a reunião e fale, olha, o Alexandre está aprendendo, porque está melhorando. Essa semana ele já soube lidar melhor com certas dificuldades, ó, chegou em boas condições para o trabalho, está melhorando, né? Não é, pessoal? Então, é isso que os espíritos querem. E é um desafio para todos nós. Não tem privilegiados, não tem quem não esteja dentro disso, né? É para todos nós esse desafio aí, né? Esse objetivo, né? Os espíritos nos ajudam, né? Sempre nos ajudam, né? Mas esperam que nós comecemos também a fazer a nossa parte, né? Não é com facilidade que cumprem a promessa de cooperação com o Cristo em si próprios, base fundamental da verdadeira iluminação. Quer dizer que não é com facilidade, né, que a gente cumpre essa promessa, porque a promessa da boca para fora, não, eu vou estar junto com o Senhor. Isso é fácil de fazer, né? A gente pode falar um monte de coisa aqui, prometer adoidado, né? Mas hora que venha os testes de paciência, né? Na fila do pão, lá na fila do banco, hoje em dia já não, quase não tem mais, né? Imagino, sei lá. A gente tá tão nos aplicativos aí, né? Deve ter ainda fila de banco. Ai, ai, mas enfim, né? Vocês sabem, né? As filas da vida aí, os balcões da vida, né? Quando é pra gente, né, se testar, né? Aí que é a hora da gente demonstrar o que que já foi aprendido de fato, né? Porque Alexandre, silenciado, observei atenciosamente os circunstantes. Ainda se achavam todos eles, os encarnados, irradiando alegria e paz,
colhidas na rápida convivência com os benfeitores invisíveis. Que coisa boa, né? Da fronte de cada um emanavam raios de espiritualidade surpreendente. Na Espenar, minha cidade ainda tem fila de banco. Deve ter muita fila de banco, né? Com certeza. Tem fila todo dia, né, Maricela? Trabalha no banco, é? Ai, ai. Ainda bem então que tem aplicativo, né? Oh, meu Deus do céu. Deus seja louvado. Mas enfim, né? Aí a gente tem que ter paciência com o aplicativo, né? Porque às vezes também não tá funcionando direito, né? Mas a gente vai tendo mais conforto e às vezes vai ficando mais exigente ainda por cima, né? Ai, ai. Mas olha que interessante, né? No final lá da reunião, quando eles estavam saindo, eles ainda estavam sob aquele halo de alegria, de paz, né? Da fronte, da fronte de cada um emanavam raios de espiritualidade surpreendentes. Aí que legal, né? O efeito da reunião, o efeito da boa convivência com os espíritos amigos, tal, né? Que é o que se espera, né? Esse resultado benéfico aí. Num gesto significativo, o instrutor esclareceu: eles ainda se encontram sob as irradiações do banho de luz a que se submeteram, através do serviço espiritual com a oração. Que pode ser um estudo assim também, como o nosso aqui. Que os espíritos também, enquanto a gente está orando, enquanto a gente está aqui conversando, dando risada aqui, né? De uma forma sadia, alegria sadia, né? Os espíritos estão aí estimulando a gente, aplicando passe, balsamizando o ambiente, ajudando os nossos obsessores aí, ou os desencarnados que estejam precisando de ajuda, né? Então, eles ainda estão sob o banho de luz, né? E nós aqui no estudo também, né? Se a gente souber aproveitar, cada dia é um banho de luz, né? Então a gente sai daqui também levando conosco o nosso ambiente iluminado, né? Certo? Se conseguissem manter semelhante estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam e ensinam, fácil lhes seria atingir positivamente o nível superior de vida. Então, olha que interessante. Se conseguissem manter semelhante estado mental, do jeito que está saindo ali do centro, que foi na reunião, que está sendo na saída ali, pondo em prática as regras de perfeição. As regras de perfeição não é que a gente vai ser perfeito, mas são os exercícios de espiritualização. Né? Tudo que a gente conversa aqui, o que a gente sugere, são exercícios de espiritualização, de melhorar os pensamentos, sentimentos, atitudes, os hábitos, né? Se os encarnados colocassem em prática essas regras de espiritualização, né, ou de perfeição que aprendem, comentam e ensinam, fácil lhe seria atingir positivamente um nível superior da vida. Olha que coisa, né? Alexandre, mas e se a pessoa não conseguir? Aí os espíritos respondem, né? O André Luiz até perguntou uma vez, né? Mas se a pessoa não conseguir? Aí o instrutor dele falou assim: olha, André, não é se não conseguir, é se não quiser. Demonstrando que o nosso problema fundamental não está no conseguir ou não, está no querer ou não. O conseguir vai ter uma relação direta com o tamanho do nosso querer. E quando a gente fala assim, mas não estou conseguindo, é como se fosse uma força maior do que a minha, como se eu tivesse submetido a uma força que eu não estou conseguindo, né? Na verdade, eu não estou querendo suficientemente. Alexandre, mas eu quero, mas não quero muito. Eu quero, mas não quero muito, entendeu?
A gente pode entender dessa forma, eu quero, mas não estou conseguindo. Eu quero, mas ainda não quero muito. Não estou querendo o suficiente para mudar a minha vida, para mudar os meus hábitos, entendeu? Em síntese, né, na essência, o problema se reduz a isso, pessoal. A querer, de fato. O que a gente faz aqui o tempo todo é tentar fortalecer a nossa vontade. Esses estudos diários aqui, né, é a tentativa de fortalecer e consegue, e consegue. Eu, pelo menos, eu sinto, né, com todas as dificuldades, eu sinto que fortalece a minha vontade. Não é? Porque a nossa vontade ela fica flutuando, né? Nossa vontade, não é? Tem hora que tá melhor, tem hora que tá pior. Consequentemente, a energia, né? Porque a energia que a gente vai ter, ela virá da força do desejo, do querer, dos significados que a gente tem na vida, né? A gente tem que ter significados, né? Buscas, né? Que eu quero, aquilo é importante. Na minha escala de valores, aquilo é importante, né? Então, aquilo estimula o meu querer, o meu desejo, a força do meu desejo, né? O desejo de conseguir. Tá? Isso faz toda a diferença. Isso é absolutamente determinante, tá, pessoal? Então, vamos sempre lembrar disso. É querer. Não é eu consigo, eu não consigo. Eu quero ou eu não quero. Eu estou querendo o suficiente, eu ainda preciso fortalecer minha vontade, eu preciso querer mais, né? Aí a gente consegue, tá? E aqui por isso que ele fala, fácil lhe seria atingir positivamente o nível superior da vida, né? Colocando em prática as regras de perfeição aqui de espiritualização, né? Entretanto, André, como nós, que em outros tempos fomos inexperientes e frágeis, eles agora ainda o são também, né? Principalmente na vontade que eu estava falando, né? Essa fragilidade, né? A gente tem uma vontade de mudar e tem outra vontade de ficar do mesmo jeito. São duas vontades, como diz a Joana de Anjos, né? São duas vontades aí que ficam competindo. A vontade de mudar, de melhorar, e tem a vontade que quer ficar do mesmo jeito, né? E aí a que tiver mais força é a que ganha, né? Cada hábito menos digno, adquirido pela alma no curso incessante dos séculos, funciona qual entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós. Olha que interessante. Cada hábito menos digno, né? Cada hábito infeliz, vicioso, que consome as nossas energias de uma forma negativa, que não produz nada, que só nos rebaixa. Cada hábito menos digno, adquirido pela alma no curso incessante dos séculos, quer dizer, não é só dessa encarnação, mas os hábitos adquiridos nos últimos séculos aí. Porque eles se fixam, né? O hábito ele tem essa característica, ele se fixa em nós, né? Por isso que se torna hábito, aquilo fica automatizado, né? Aí ele explica aqui, ó, funciona qual entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós. É como se fosse um bichinho que a gente deixa se instalar dentro de nós, uma entidade viva, né? Mas o hábito está dentro de nós e fomos nós que permitimos que se instalasse, né? Através de atos infelizes, nós vamos criando hábitos infelizes, né? Então aquilo vai se enraizando dentro de nós, né? Vai crescendo dentro de nós ao longo dos séculos aí. Por isso que nós temos um trabalho aí a realizar de mudança de hábitos, né? É... Peraí. Tinha uma pessoa ligando aqui. É... Até perdi o que eu tava pensando aqui, o fim da uma ligação veio aqui, o hábito, né? Por isso que a gente precisa trabalhar com afinco para, através da repetição dos bons atos, nós formarmos, nós reprogramarmos aqueles hábitos infelizes, né?
Estão mudando, né, o conjunto de hábitos. No Livro dos Espíritos, peraí que eu até perdi minha imagem, agora apareceu, né? No Livro dos Espíritos, os Espíritos disseram que educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, né? Então, estamos num processo educativo de mudança de hábitos, né? Através desses estudos, né? Das leituras que a gente faz. Então, falando dos hábitos, né? Que é como uma entidade viva dentro de nós, né? Compelindo-nos às regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior, né? Então, esses hábitos infelizes que a gente mantém, eles nos compelem às regiões perturbadas, nos ligam com os umbrais da vida, nos sintonizam com as regiões inferiores, oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior, né? Então a gente fica naquela faixa onde transitam seres e coisas num patamar inferior, podendo estar numa acima, né? Basta que nós queremos, né? Queiramos. Examine os nossos amigos encarnados com bastante atenção, disse o Alexandre aqui, né? Contemplei-os com interesse. Trocavam gentilmente as últimas saudações da noite, demonstrando luminosa felicidade. Tudo é alegria, tudo é bem-estar, né? Ok? Acompanhemos o grupo onde se encontra, porque eram vários grupos de espíritos malfazejos que estavam esperando os integrantes da reunião saírem, que eram os amigos usuais, né, dos integrantes. Acompanhemos o grupo onde se encontra o nosso irmão mais fortemente atacado pelas inquietações do sexo, exclamou o orientador, proporcionando-me valiosa experiência. Porque a gente viu que um dos rapazes lá, um dos integrantes, a gente analisou lá a região genésica dele durante a reunião. O André Luiz viu que estava cheio de bacilos mentais, larvas obscuras na região genital, que era a região onde ele era vampirizado pelas entidades inferiores. Tá? Então eles estão acompanhando agora esse rapaz, o grupinho em que esse rapaz está saindo, que é com a irmã e com a mãe dele. Tá? Que ambos estavam participando da reunião e os três estão indo para casa, né? Certo? O rapaz, em companhia de uma senhora idosa, que era a mãe dele, e de uma jovem, que logo percebi serem sua mãe e irmã, punha-se de regresso ao lar, né? Então o trio estava voltando para casa. Movimentamo-nos, seguindo-os de perto, alguns metros além do recinto, onde se reuniam os companheiros de luta. O ambiente geral da via pública tornava-se ainda mais pesado, né? Quer dizer, alguns metros ali indo para casa lá, o ambiente foi ficando cada vez mais pesado, se afastando do centro ali, né? Três entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença, em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções, cercaram-se do trio sob nossa observação. Né? Então tinham vários grupos de espíritos malfazejos, mas alguns foram junto com eles ali, porque eram as entidades ligadas a eles, lá, esse trio aí, né? Três entidades de sombrio aspecto, mas que não estavam enxergando o André Luiz e o Alexandre, tá? Porque o padrão vibratório delas não permitia que elas enxergassem os espíritos de luz, né? Certo? Se eles quisessem se fazer visíveis a essas entidades, eles poderiam se fazer visíveis, tá? Mas não era o caso aqui, porque eles estavam só observando, né? Ok, pessoal, tá tranquilo aí? Às vezes dá uma parada aqui, às vezes tem dificuldade de ver os comentários, porque às vezes dá uma travada mesmo, sabe?
Deixa eu ver aqui. Tá tudo ok, né? Tá. Então tá bom. Tranquilo, tranquilo. Né? Então vamos lá. Encostou-se uma delas, uma das três entidades lá, encostou-se à senhora idosa. E instantaneamente reparei que a sua fronte, seu rosto ali, se tornava opaca, estranhamente obscura. Quer dizer, eles saíram lá com um halo de luz, de alegria e tal, e encostou uma entidade ali obscura perto da senhora idosa, que estava indo para casa, né? E mudou instantaneamente a fronte dela. Se tornou opaca e obscura. Seu semblante modificou-se. Desapareceu-lhe o júbilo irradiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte. Transfigurara-se de maneira completa. Olha aí, né? A gente é muito cultivador de preocupações, de tensões, tá vendo? Saiu do centro, estava tranquilo, estava leve, cabeça leve, alegria, satisfação. Aí aquela entidade se aproximou daquela senhora, se encostou nela, já mudou. Já ficou um ar pesado de preocupação, né? A coisa, certo? Alexandre, é por isso que é encosto? Porque você encostou nela? O encosto não é exatamente um termo que a gente costuma usar dentro do espiritismo, né? Não foi dentro do espiritismo que surgiu esse termo encosto, né? Mas também não está errado, né? Porque os espíritos acabam se encostando em nós, né? Acabam se aproximando, né? É que encostado é um termo normal, né? E aí a gente começa a sentir mais facilmente as influências, as energias, né? Que aquela entidade nos transmite, né? No seu halo vital, no seu halo de energias, né? Então, a encarnada, a senhora encarnada, ela já começou a sentir a mudança já. Imagina quanto que acontece isso conosco, né? No dia a dia. Já pensou, pessoal? Quanto que acontece isso? No mercado, no açougue, no banco, né? Na via pública, em casa. Quanto que acontece de alguém se aproximar da gente e já muda o semblante, já fica carregado, já fica. E a gente, se perguntar pra gente, você é médium? Não, não sou médium não, porque não vejo, não ouço, não sei o quê. Mas às vezes está sentindo, já está refletindo já as energias do espírito ali, né? Oh, meus filhos, exclamou a genitora, que parecia paciente e bondosa. Por que motivo somos tão diferentes no decurso do trabalho espiritual? Quisera possuir ao retirar-me de nossas orações coletivas o mesmo bom ânimo, a mesma paz íntima. Ela começou a lamentar, né? Começou a reclamar, por que que a gente não consegue manter a mesma energia, o mesmo estado de ânimo que as reuniões proporcionam para gente? Porque ela já estava sentindo a diferença com a aproximação da entidade. Mas por que que a entidade se aproximou e encontrou tanta facilidade em influenciá-la? Não deveria ser assim. Essa que é a questão, entendeu? A gente vai ver a continuação aqui, né? Isso, porém, não acontece. Ela está falando ainda, né? Ao retomar o caminho de luta prática, sinto que a essência das preleções evangélicas persevera dentro de mim, mas de modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Né? É verdade, é verdade. Né? Isso ocorre com todos nós, de certo modo. Né? Mas, por isso que nós precisamos nos fortalecer mais a cada dia, através dos recursos do pensar positivo, do sentir de uma forma mais elevada, de cultivar a leitura, a meditação, a oração, o estudo constante, né? Então, ela está falando porque a condição dela está mostrando isso, né? A entidade se aproximou, ela já começou, já mudou. Mas nós temos que criar estrutura para não sermos
tão flutuantes assim conforme as influências se aproximem de nós, né? Todos nós, né, precisamos disso. É que aqui é um exemplo para nós, né? Então a gente, certo? Então ela está sentindo a diferença já ocorrendo, né? Esforço-me sinceramente para manter a continuação do mesmo estado d'alma. Entretanto, algo me falta que não sei definir com precisão. Ela está percebendo bem, inclusive, né? A percepção dela está boa. Né? Só que ela não sabe muito como sair disso, não é? Mas ela está sentindo, ela está percebendo, né? Está percebendo só que não sabe ainda o que fazer. Quer dizer, ela sabe, né? Ela sabe, como o Alexandre falou, faz 9 anos que eu estou aqui, as promessas. O pessoal sabe o que tem que fazer, se apegar mais, né, aos bons hábitos, né, trabalhar mais, como eles mesmos falaram, né? Mas é que o pessoal que fica na dúvida, que na indecisão, acaba ficando também no mesmo estágio de desenvolvimento, né? Entendeu? Nesse momento, as duas outras entidades que ainda se mantinham distanciadas agarraram-se, olha só, que agarraram-se comodamente aos braços do rapaz, que ofereceu aos meus olhos o mesmo fenômeno. Agora foi o rapaz, porque é do trio, né? E também eram três espíritos que estavam acompanhando eles. O primeiro foi lá com a senhora e as duas outras entidades se agarraram aos braços do rapaz. Olha que interessante. E o André Luiz observou o mesmo fenômeno da mudança vibratória do rapaz. Também ficou obscura, opaca, né? Embaciou-se-lhe a claridade mental, né? Já ficou mais turvada, a clareza mental já perdeu, em parte. E duas rugas, olha que não gosta de ruga aí. E duas rugas de aflição e desalento vincaram-lhe as faces, né? De alguma forma, a gente não sabe. Mas o rosto dele, duas rugas apareceram, né? Pelo estado de tormento, né? Que o nosso rosto, ele reflete muito o estado da alma, né? Então, tem até uma ciência, né? Fisiognomonia. Fisiognomonia, né? Acho que é isso. Né? Foi então que ele respondeu em voz pausada e triste, né? Ele respondeu ao que a mãe dele estava falando, né? É verdade, mamãe. É verdade. Enormes são as nossas imperfeições. Quer dizer, agora começou, né? O pessoal está começando a cultivar agora o desalento. Você vê como é sutil o negócio? Ah, Alexandre, estão só conversando, estão só conversando. Mas já a conversa já mudou o tom, entendeu? Estão conversando, mas a conversa já mudou a entonação, já mudou o objeto ali, já mudou a vibração, entendeu? É isso que o André Luiz está mostrando para a gente aqui, né? Enormes são as nossas imperfeições. Creia que a minha situação é pior. Aí começou a competição de quem que é pior, se é a mãe, se é o filho, né? Creia que a minha situação é pior. A senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Vocês estão entendendo? Né? Então agora o rapaz começou a colocar os tormentos dele ali para fora, reforçando o que a mãe dele está dizendo, mas ela está colocando de uma forma lamentosa, infeliz, e ele está reforçando isso, né? Ele está dizendo que o problema dele é até pior do que o da mãe, porque ele se vê vítima dos pensamentos infelizes, né? Na verdade, os pensamentos, a gente pode achar que a gente é vítima deles, mas na verdade nós somos cultivadores deles. Eles só chegam ao ponto de
tomarem a nossa mente, de modo que a gente não consegue mudar o curso dos pensamentos, né, supostamente, porque nós deixamos que chegue nesse ponto, né? Porque nós cultivamos aquilo que vai crescendo, daqui a pouco a gente não dá conta do que a gente está cultivando, né? Certo, pessoal? Faz sentido aí para vocês? Então, vamos lá, vamos entender melhor, né? Casei-me há menos de 8 meses, disse o rapaz, e não obstante o devotamento de minha esposa, tenho o coração por vezes repleto de tentações descabidas. Ele está sendo sincero, né? Está sendo sincero, está falando aquilo que ele sente ali com a mãe, com a irmã, né? É até uma sinceridade ali que não é até comum, né? De se ver, né? Mas não deixa de ser infeliz a situação, né? Ele está expondo uma situação bastante infeliz, né? Ele está dizendo que ele, né? Que está se sentindo atormentado pelas tentações descabidas, né? Mas que nós voltamos a lembrar que são nutridas por nós e nós não somos vítimas passíveis dessas tentações, né? Nós somos agentes construtores da nossa paz íntima ou não, né? Certo? Mas deu para entender qual é a questão, né? Pergunto a mim mesmo a razão de tais ideias estranhas e, francamente, não posso responder. A invencível atração para os ambientes malignos confunde meu espírito, que sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder, né? Certo, pessoal? Então ele está explicando, né? Que ele não sabe de onde que vem, mas a gente vai entender claramente de onde que vem. Ele não sabe de onde que vem essas ideias estranhas e ele não consegue nem dizer, responder, né? De onde que vem isso aí, né? A invencível atração para os ambientes malignos, né? Quer dizer, ele se sente muito atraído aos ambientes ligados ao sexo, ao comércio do sexo, aos ambientes de comércio do sexo, né? Ele se sente atraído para esses ambientes, apesar de ser casado há 8 meses e a esposa dele ser devotada e tudo mais. Certo? Quem sabe, mano, está você sob influenciação de entidades menos esclarecidas? Considerou a jovem com boas maneiras. A jovem ali, a irmã dele, é a única que não está ali sob influência negativa, né? A mãe dela e o irmão, ambos estão, né? E ela colocou bem, quem sabe você não está sob influenciação de entidades menos esclarecidas. É bem, né? É bem colocado, né? Teve um raciocínio interessante, né? Sim, suspirou o rapaz, por isso mesmo, venho tentando o desenvolvimento da mediunidade. Vixe Maria, deve ter tido uma trombada aqui perto, que eu escutei um barulho forte aí. Deus abençoe, né? A espiritualidade ajude. Parece que é, né? Mas ok, vamos lá. Sim, suspirou o rapaz, por isso mesmo venho tentando o desenvolvimento da mediunidade, a fim de localizar a causa de semelhante situação. Né? Então, é interessante aqui, né? Tentando localizar a causa de semelhante situação, tentando o desenvolvimento da mediunidade. Quer dizer, não é exatamente uma coisa que deveria estar acompanhando a outra, né? Você não vai tentar desenvolver a mediunidade para descobrir a causa da... As causas estão nos problemas morais que a gente traz, né? As causas do nosso sofrimento, né? Da nossa desdita, estão nos problemas morais que a gente traz. Ah, mas pode ser influência. Tá, pode ser influência, mas a gente não vai trabalhar a mediunidade porque eu estou sofrendo influência dos espíritos. A gente vai fazer um processo de desobsessão, né? Pode haver necessidade, quando a pessoa está com a mediunidade já muito aflorada, da gente ter que orientar,
Da gente ter que até ajudar a pessoa a saber lidar com a mediunidade, mas é diferente aí no caso, tá? Então, a necessidade dele está pedindo um outro tipo de abordagem, não exatamente o desenvolvimento da mediunidade. Não é isso exatamente que vai ser a cura, a solução, né? Embora a gente viu que o fato deles estarem buscando ali a casa espírita, né? O Alexandre, ele falou de uma forma muito bondosa, né? Que está sendo muito produtivo, que eles estão indo lá, todo mundo está indo, mesmo com as dificuldades, mas eles estão indo, estão recebendo auxílio para sair da obsessão, entendeu? Mas é por aí, né? Ok, pessoal? Vamos ver aqui. Né? Ah, que terminou, né? Olha só. Até que foi rápido, puxa vida. Foi até rápido. Hoje eu até acelerei, mas. Aqui no caso, pessoal, só pra gente já dar um pouquinho mais de elementos. Só um barulho. Aqui. Esses dois espíritos que estão com o rapaz são dois espíritos que se aproximaram dele justamente pela presença dele nos ambientes de prostituição. Entendeu? São duas entidades que ele acabou conseguindo, que acabaram se vinculando a ele pela presença dele constante nos ambientes de prostituição. Porque ficam muitos espíritos vampirizadores do sexo nesses ambientes voltados ao comércio do sexo. Não que eles não estejam em outras partes também, né? Em qualquer lugar onde pessoas estejam abusando das forças sexuais, eles estarão ali sintonizados com o abuso, sintonizados com o desequilíbrio, né? E o espírito ligado à mãe dele, o espírito ligado à mãe dele é o marido dela desencarnado, entendeu? O espírito ligado à mãe dele é o marido dela desencarnado, que durante a vida se acomodou, né? Uma vida apenas material, dificultando o trabalho dela espiritual, e agora continua ali em torno dela, ligado ainda às vibrações dela e de certa forma ainda influenciando ela, entendeu? Certo? Ok, então só para gente entender um pouquinho mais, aí semana que vem a gente vai avançar um pouco mais e nós vamos aprofundar aí nesse entendimento. Importante, né? O entendimento da obsessão, da vampirização, né? Não, Andrade, o pessoal já está ajudando lá, já tem muita gente lá, já tem. Quer dizer, eu nem sei se foi mesmo, tá? Eu estou só supondo, né? Mas lá já tem o pessoal lá ajudando, já estão se mobilizando, né? Então, ok, pessoal, vamos finalizar, né? Já finalizamos por hoje. Vamos então orar, né? Pedindo aos amigos espirituais, auxiliem os nossos irmãos lá fora que possam receber toda a assistência que se fizer necessária, vibratória, que todos nós do grupo possamos envolvê-los nas nossas irradiações, envolver os implicados no acidente e todos aqueles que venham a socorrer, que venham ajudar, os profissionais, e que seja feita a tua vontade, Senhor, que nós todos também recebamos as assistências espirituais para o nosso caso, para que também saiamos daqui levando as melhores energias, com confiança, com fé, que tudo sabes, que tudo fazes por nós e para nós. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, obrigado. Obrigado pela presença, pelo carinho de todos, tá?
Retornamos na segunda-feira, né, às 20 horas, estaremos juntos aí, tá bom? Um excelente final de semana para todos, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus.